Você almeja um posto de comando? Liderar equipes e conquistar resultados notáveis? Se a resposta for sim, a primeira pergunta que deve se fazer é se pretende ser um chefe ou um líder. A resposta a essa pergunta é seminal, pois a depender da sua escolha, os métodos serão absolutamente opostos entre si, com resultados dramaticamente diferentes no tocante à qualidade dos serviços e às metas a alcançar. Por esse motivo, me ocuparei tão somente da segunda opção, uma vez que somente a autêntica liderança, como a história da humanidade tem mostrado, é que se mostra verdadeiramente proveitosa aos anseios de quem tem espírito empreendedor, seja em qual área for, seja ela administrativa, política, científica ou religiosa. Pois bem, se você optou por ser um líder, a primeira regra que deve seguir é: seja exemplo. O exemplo é o atalho para conquistar corações e mentes de seus sequazes. E é o que diria Júlio César, um dos maiores generais da história, quando conquistou a Gália e que, diante do recrudescimento de uma batalha encarniçada, desceu até ao fronte de espada em punho e, usando seu icônico manto escarlate, deu um exemplo magnífico de coragem em meio ao caos, o que motivou os seus soldados a manterem suas posições. Pode imaginar manter o foco diante de uma cena dantesca de corpos mutilados, cabeças, narizes, orelhas, braços, pernas amputados? O cheiro de morte, do sangue e vísceras misturados à terra lamacenta e a cacofonia das lanças e espadas se digladiando em meio a urros e gritos de dor e desespero? Mesmo assim, César resistiu bravamente, lado a lado com seus soldados. Seu exemplo de coragem impediu que fraquejassem, desistissem e fugissem, ficando em formação e mantendo intacta sua linha de defesa. Os verdadeiros líderes são forjados nas chamas das grandes batalhas e não em tempos de bonança. Não se reconhece um grande orador por defender temas óbvios ou um grande tenor por cantar em oitavas medianas. Note que um líder em batalha não pode excitar em demonstrar foco, coragem e determinação perante os seus, muito menos delegar ações que seriam de sua exclusiva responsabilidade. Nunca faça concessão ao velho adágio: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Essa é a melhor definição de hipocrisia ou demagogia, que, embora tenham um conceito muito diferente entre si, no fundo escondem um pseudo-líder digno do mais absoluto desprezo por parte de seus seguidores. A segunda regra é: não misture ego e alter ego. Importante nunca esquecer que existe uma dualidade, dois entes distintos. De um lado, você, pessoa comum, com a sua compreensão de si mesmo, e de outro, sua condição de líder. Não é prudente confundir ego e alter ego. Não é possível misturar os dois lados de uma moeda. Existem decisões que eu tomaria, mas que comprometeria a minha liderança. Mas o contrário também é verdadeiro. Há decisões que eu não tomaria de jeito nenhum, mas que na qualidade de líder não tenho como hesitar. Informação é poder. Que o diga Edgar Hoover, o todo-poderoso primeiro diretor e fundador do FBI, que permaneceu intocável no cargo por 37 anos em inúmeros mandatos presidenciais até sua morte. Especialmente quando foi recebido pelo então presidente americano John Kennedy. Hoover, de posse de material de inteligência, fotografias e escutas telefônicas, foi pessoalmente alertar o presidente sobre seu comportamento sexual e libertino, ao receber mulheres de programa na Casa Branca, e o risco de espionagem ou chantagem que corria, o que deixou o político mais poderoso do mundo com as calças na mão, terrivelmente constrangido. Kennedy não estava preocupado com o evidente risco à segurança nacional, nem com seu casamento, mas especialmente por saber que Hoover sabia demais. Note que Kennedy misturou ego e alter ego na presidência, e ao deixar seu eu decidir, pagou as consequências. A terceira regra é a seguinte: assuma a derrota com dignidade, não culpe sua equipe. Alexandre da Macedônia jamais seria apelidado de O Grande se não tivesse liderado, travado e vencido inúmeras batalhas épicas, sem as quais jamais provaria seu valor e perpetuaria seu nome como grande líder até os dias de hoje. Ele respeitava e valorizava seus generais, mesmo nas derrotas, o que lhe rendeu absoluta lealdade.
Se em algum momento a derrota é inevitável, até porque os maiores líderes já sofreram seus reveses, aceite-a com a dignidade de quem fez tudo o que era possível diante das circunstâncias. E isso não inclui culpar a sua equipe. Ser líder é assumir riscos e responsabilidades. Mesmo na derrota pode haver honra. Nesse ponto, oportuna a máxima de Winston Churchill: o sucesso consiste em ir de derrota em derrota sem perder o entusiasmo. A quarta regra é: trabalhe mais do que os outros, mostre dedicação ao que faz. Note que ao fazer isso, além de estar reforçando a primeira regra, dará aos seus comandados, sem dizer uma palavra, a exata medida do que espera deles, ou seja, empenho, esmero e produtividade. Elon Musk, quando sua empresa Tesla estava em dificuldade, dormiu inúmeras vezes no prédio sede da empresa. Claro que poucas horas e assim mesmo fora do horário de expediente, claro, né? Mas se imagine vendo seu chefe trabalhando cerca de 20 horas por dia. Isso no mínimo causaria um desconforto e lhe motivaria a demonstrar mais dedicação, ao tempo em que qualquer coisa que ele pedisse teria um peso, uma autoridade enorme. Winston Churchill se mudou para um bunker na Segunda Guerra, de onde despachava e ficava à disposição 24 horas por dia, frequentemente de roupão, com um charuto, um copo de uísque ou uma xícara de chá. Afinal, nada mais britânico, né? Pois ninguém é de ferro, não é verdade? Não é à toa que seu corpo jaz hoje num panteão ao lado de Sir Isaac Newton, enquanto Hitler somente tomou conhecimento do desembarque do dia D, que começou às 6h30 da manhã do dia 6 de junho de 1944, depois das 11 da manhã, após uma bela noite de sono. Nenhum de seus generais ousou acordá-lo. A quinta regra é: elogie em público e critique no particular. Até aí, né, nenhuma novidade, mas a atenção a esse preceito é fundamental para que não ponha tudo a perder. A depender desse erro, pode colocar toda a equipe contra você, ou no mínimo dividi-la em facções. Criará, como por um passe de mágica, detratores e defensores apaixonados em prejuízo das metas por alcançar. Meses de trabalho construindo um ambiente estimulante, uma imagem de prestígio, confiança e união podem ser perdidos num só dia. O ser humano é muito previsível. Quando crianças, sempre almejamos a aceitação de nossos pais e, sem perceber, carregamos esse anseio por toda a nossa vida. O reconhecimento de um talento, de um serviço bem executado, seja ele no particular ou publicamente, tem um efeito metanfetamínico nas pessoas, acredite. Você pode, inclusive, estimular a competitividade saudável na sua equipe. Note que competitividade não significa rivalidade. São coisas diferentes. Fixação de metas mediante um bônus por produtividade, uma foto na parede com o efígie funcionário do mês, são de grande valia para os players desse jogo, certo? A sétima e última regra é de extrema importância. Sexo no trabalho, jamais. Cuidado com os psicopatas. Independente se for casado ou solteiro, essa regra é uma das mais descumpridas e por motivos óbvios, né? Colocam em xeque toda a sua autoridade e profissionalismo, além do fato de que, ao final da relação amorosa, terá na equipe uma pessoa que sabe muitos detalhes íntimos sobre você e, a depender de como foi o desenlace do affair, terá um inimigo ou inimiga formidável no time, consumido por um sentimento de vingança recalcada e, pior, de posse de valiosas, se não constrangedoras informações prontas para lhe serem imputadas em momento apropriado. E ao arbítrio do detrator, além do fato de ter que cumprimentar essa pessoa diariamente, 12 meses por ano. Então surgem duas perguntas: vale a pena? E se essa pessoa for um psicopata? Cuidado com eles. Psicopatas são vigaristas por definição. Não se iluda, eles não são necessariamente assassinos, serial killers ou coisa parecida, mas eles estão em todos os lugares, na família, no escritório, na igreja, e são extremamente manipuladores. Bajuladores, perigosos, na medida em que usam métodos maquiavélicos para angariar a sua confiança e assim tirar proveito dela. Se puderem te levar para a cama, o farão com a maior tranquilidade, pois têm uma genitália e não têm medo de usá-la.
quando necessário, especialmente se conseguirem se tornar cúmplices num caso de adultério. A situação perfeita para ter o controle e autoridade sobre suas vítimas. Mas não se preocupe, eles guardarão esse segredo a 7 chaves, desde que façam o que eles querem. O rabo preso tirará toda a sua autoridade. O sexo sempre foi uma arma poderosíssima de manipulação. Cleópatra que o diga, pois seduziu 2 generais romanos, Júlio César e Marco Antônio. Não estou afirmando aqui que a Cleo era uma psicopata, nem vigarista, tá certo? A maior arma do psicopata é a furtividade. Se portam como bons colegas, confiáveis, aquele ombro amigo, empático, sempre disposto a ouvir nossos segredos mais íntimos e dar conselhos. Cuidado! Para um olhar treinado, essas pessoas não passam despercebidas. Basta prestar atenção aos detalhes, pequenos sinais, como quando são perseguidos e odiados por ex-namorados ou namoradas. Mau relacionamento com os pais, dívidas, processos, perseguições no trabalho, problemas com a polícia, etc. Essas pessoas sempre deixam atrás de si um rastro de destruição, por onde quer que vão. Por isso sua vida particular é um mistério. Nesses casos, melhor ligar os pontos e não ignorar aquela luzinha vermelha que acende de vez em quando em conversas amenas no cotidiano. No mais, meu querido, boa sorte. Aquele abraço.